Olá! O Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre as missões de paz da ONU. São as tropas militares conhecidas como os capacetes azuis, que são enviadas a países em situação de crise. Para falar sobre isso, eu recebo o general Santos Cruz, que comandou a Força Militar das Nações Unidas no Haiti, e o professor de Direito e Relações Internacionais da PUC de Goiás, Paulo Henrique Faria Nunes. E o Brasil tem uma participação histórica nas missões de paz. Vamos ver como foi essa atuação na reportagem de Carolina Puga. As missões de paz da ONU foram criadas a princípio para ajudar nações devastadas pela guerra a alcançarem a paz permanente. Hoje, a função das missões vai muito além disso. Elas são decisivas para que o país reencontre condições de funcionamento como um Estado soberano. Nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, elas começaram a assumir uma série de responsabilidades visando estabilizar a situação social, promover o crescimento econômico e, em larga medida, sempre em articulação com o governo local e obedecendo a uma agenda por ele fortemente influenciada, ou se não por ele traçada, reconstruir as instituições do Estado para dar a esses Estados condições de funcionar efetivamente, plenamente como um Estado soberano, capaz de manter a ordem, de promover a prosperidade de sua população. O Timor-Leste e o Haiti são exemplos evidentes da ampla atuação das forças de paz, e o Brasil foi essencial para a estabilização desses países. O Timor-Leste lutava pela sua independência, tentava resistir aos ataques de milícias comandados pela Indonésia, que não queria sua autonomia. Já o Haiti vivia um estado de desordem desde que o presidente deixou o poder. Como se não bastasse, um terremoto devasta o país em 2010, deixando pelo menos 220 mil mortos. São tropas brasileiras a serviço da ONU, mas essa cultura das tropas brasileiras, essa capacidade de, com muita eficiência, com muita eficácia, impor a paz sem causar danos de um lado e de outro lado, mostrar que as Forças Armadas servem também para reconstruir, para promover o desenvolvimento. Essa é a primeira vez na história do Haiti em que a sociedade local vê homens em armas construindo alguma coisa. A participação nas missões de paz destaca o Brasil no cenário internacional e o aproxima ainda mais de conquistar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Bom, como nós vimos na reportagem, o Brasil tem conquistado cada vez mais lugar de destaque no âmbito da ONU, ao ponto de até chefiar a missão de paz, como é no caso do Haiti. General, o senhor que esteve à frente das tropas entre 2007 e 2009 no Haiti, na opinião do senhor, o que representa essa liderança para o Brasil e para o Exército Brasileiro? Essa liderança representa para o Brasil um destaque no cenário internacional, um momento de projeção, não só no cenário regional como internacional no âmbito da ONU, e isso aí deriva da qualidade do trabalho que vem sendo feito, que é um trabalho conjunto da diplomacia brasileira, do governo brasileiro e dos resultados, da atitude, do comportamento militar das tropas no terreno. Então esse conjunto aí dá um destaque muito grande para o Brasil e pela primeira vez se tem uma continuidade de liderança militar dentro de uma missão. Desde quando que o Brasil está nessa liderança? Desde que a missão foi estabelecida em 1º de junho de 2004. Então, aproximadamente aí, agora com 8 anos, né, que o Brasil mantém a liderança da MINUSTAH. O comando é do Brasil e tem o subcomando que seria de outro país? O comando da Força Militar tem sido sempre do Brasil e o subcomando tem passado por oficiais generais do Uruguai, da Argentina e do Chile. Professor Paulo, o senhor acha que essa liderança é resultado de um trabalho do Brasil que busca uma cadeira permanente no Conselho de Segurança? Certamente, ela está inserida em um contexto mais abrangente, que, claro, tem uma influência da reivindicação do Brasil, assim como de outros países, de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, mas ela está inserida também em reivindicações do Brasil como força militar, como líder regional, projetos regionais do Brasil, como o Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, na verdade, o Brasil, para que ele possa reivindicar, ele tem que demonstrar também que ele tem meios
Tem capacidade. E capacidade de execução. O Brasil tem provado isso. Sim, é muito nova a nossa participação em grande escala, porque não vamos esquecer que as participações do Brasil se limitavam a algumas dezenas ou algumas centenas de homens, agora já milhares de homens. É a primeira grande missão com participação e chefia do Brasil. Mais, a meu ver, do que a chefia do Brasil, a dimensão da missão que nós temos que colocar em destaque. O Conselho de Segurança que convidou, que avaliou que o Brasil tinha essas condições para liderar e convidou. Isso é um bom sinal nessa busca do Brasil pela cadeira permanente? Olha, sem dúvida nenhuma, quando a missão foi estabelecida, quando houve a decisão da ONU de estabelecer a missão, ela, além de abrir o convite para os países enviarem tropas, sem dúvida nenhuma foi feita uma avaliação da possível liderança. E a gente percebe que foi dado um perfil sul-americano, né? Ou latino-americano nessa missão. Pelo número de países, dos 13, 14 presentes, nós temos aí 8, 9 latino-americanos. E nessa avaliação regional, sem dúvida nenhuma, o Brasil foi aquele escolhido, né? Pela projeção natural que o Brasil tem na sua parte econômica, população, tamanho do Brasil, potencial brasileiro. E a resposta nossa tem sido altamente positiva. O trabalho militar lá, junto com a diplomacia e com a presença de governo, tem sido um sucesso que fez essa projeção se firmar ao longo desses 8 anos. Tem um outro lado, acho que o professor Paulo começou a falar dessa participação do Brasil nessa liderança. É uma oportunidade para o Exército se preparar, treinar e receber mais investimentos? Obviamente, a participação do Brasil em uma missão dessa dimensão proporciona que nossos soldados manuseiem equipamentos mais modernos. Nós podemos saber se nossos homens estão realmente qualificados, se eles suportam situação de tensão, e a própria indústria bélica nacional que se beneficia disso também. O Brasil já teve uma indústria com uma participação internacional maior, uma indústria bélica, e busca uma reestruturação dessa indústria. Então, a participação do Brasil nessas missões, ela também está ligada à projeção econômica do país. Agora, além do envio das tropas, tem o papel dos observadores. O Brasil também tem observadores junto com o trabalho da ONU? Hoje nós temos cerca de 30 observadores fora do Brasil, um pouco mais de 30. Nós temos hoje observadores, por exemplo, no Sudão, né? Mas os observadores, eles atuam isoladamente, subordinados diretamente à missão a que eles estão vinculados. Então nós temos gente no Saara Ocidental, nós temos gente hoje na Líbia, nós temos gente no Sudão, na Costa do Marfim, mas são efetivos pequenos, são 5, 6, 7 observadores que fazem parte ali do grupo de observadores da ONU. Pois é, e aí eu queria entender um pouco como funciona esse trabalho de observação. Quer dizer, se a ONU envia esses observadores, é um trabalho já prévio, porque a avaliação de que aquela região pode eclodir algo mais grave e a ONU tem que estar preparada para agir? Essas missões, elas geram relatórios periódicos, tanto do secretariado da ONU, do próprio Conselho de Segurança. Então, essas missões, a presença militar, ela é importante, essa observação ela é importante, mas há um outro aspecto que tem que ser levantado. Elas são missões de pacificação e estabilização. A finalidade não é apenas uma mera observação, existe uma meta prática, uma meta a ser alcançada. Então, junto com os observadores militares, muitas vezes há observadores eleitorais. Vamos convocar eleições, como participação do Brasil no Timor-Leste, na própria África também. Então, essas missões, elas têm a intenção de se prevenir problemas futuros e de corrigir problemas presentes. As forças se tornaram muito conhecidas da população em geral, do cidadão comum, muito pelo trabalho humanitário. O senhor esteve no Haiti. Como foi comandar uma tropa e atuar nessas frentes? Se resumiu a só uma atuação militar, general? Não, porque todas essas missões, elas ocorrem em países extremamente fragilizados, né? Onde você tem uma falência nas instituições e onde a consequência de tudo isso normalmente é a pobreza e a miséria que a população fica sujeita.
Então, você não tem o direito de escolher o que você vai fazer. Você tem um mandato do Conselho de Segurança, mas acontecem situações até fora do escopo do mandato e você precisa atuar. Então, o grande prejudicado é a população. Então, normalmente, a tropa, ela faz o trabalho militar e, além disso, ela hoje é um grande ator humanitário. O que o senhor encontrou no Haiti quando o senhor chegou? O senhor chegou pouco tempo antes do terremoto que assolou o país e já era uma situação complicada, né, general? Naquele momento ali, o que existia, as gangues do Haiti, as street gangs famosas do Haiti, elas estavam concentradas numa região da capital famosa chamada Cité Soleil, né? E outros bairros na volta. E ali não existia a presença do poder governamental e nem a possibilidade de entrar o poder governamental ali. Então nós tivemos que fazer esse confronto, essa ocupação. Então foi um período curto de confrontos de altíssima intensidade dentro da área urbana, onde nós conseguimos restabelecer a ordem em pouco tempo. E a partir daí, então, começamos a atrair o poder governamental, que hoje está completamente restabelecido. Algo interessante de ser observado dentro dessa colocação é que o fato da missão estar lá desde 2004 não tem resolvido tantos problemas sociais, tanto que o Brasil hoje é destino de imigrantes haitianos. Então, em 2010, apesar da missão ter sido criada em 2004, o Conselho de Segurança determinou o aumento do contingente da força militar no Haiti. Então, só a presença militar, de fato, não resolve. O terremoto teria contribuído negativamente, sim, nesse processo de evolução que poderia já ter existido. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre a história dos capacetes azuis. Até já! O São Paulo vai sediar o 5º Congresso Internacional de Direito Eletrônico, que tem como tema os desafios para o século XXI. O evento é voltado para os profissionais que atuam na área, juízes, procuradores e estudantes. Inscrições no site www.ibde.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje eu converso com o general Santos Cruz e com o professor de Direito da PUC de Goiás, Paulo Henrique Nunes. Bom, nós podemos dizer que a finalidade primordial, quando as tropas foram criadas pelo Conselho de Segurança lá em 1948, esses objetivos estão sendo cumpridos? Olha, algumas missões elas têm resultados mais evidentes que outras, né? Pelas dificuldades que existem, muitas vezes, da ONU conseguir os efetivos que ela precisa, os recursos que ela precisa, os helicópteros, os navios, os recursos materiais para aquela missão, isso aí não é fácil de conseguir. E, em alguns casos, também a conjuntura interna ali da área em conflito. Então, em algumas, você percebe nitidamente que algumas missões têm bem mais sucesso que outras, né? Não são todas que têm assim, um sucesso evidente, mas no geral a ONU vem conseguindo sucesso para diminuir os conflitos de grande intensidade. Em 1948, quando foi criada a tropa de paz, a força de paz da ONU, existia a intenção de que a partir dali os conflitos, a paz estaria estabelecida até por causa da união dos países. Isso não foi o que aconteceu. Nós sabemos historicamente que os conflitos continuaram. E a continuação desses conflitos representa uma não eficiência das tropas ao longo dos anos, dessa força de paz, ou não? Isso nós temos que identificar dois grandes momentos na história das Nações Unidas. Um que a ONU foi criada em 1945, mas logo depois veio a Guerra Fria. Então, havia um inimigo comum, o eixo, mas depois houve a rivalidade com a bipolaridade. Dois grandes blocos com Estados Unidos e União Soviética. Então, a participação das missões da ONU inicialmente eram ou em países que reivindicavam territórios, ou em guerras entre 2, 3 países, ou em países que lutavam pela independência. Então, isso muitas vezes ia de encontro a interesses norte-americanos, que de repente os Estados Unidos vetavam uma decisão do Conselho de Segurança, ou ia contra o interesse da União Soviética. Os soviéticos poderiam vetar ou ameaçar vetar uma decisão. Então, só depois da Guerra Fria que as
E decisões do Conselho de Segurança elas se tornaram, não digo nem mais fáceis, mas menos complicadas. E o perfil também das missões mudou muito, porque em vez de conflitos internacionais, elas passaram a se voltar mais para conflitos internos. Basicamente guerras civis, como é o caso dos Estados Unidos, do Haiti. No caso do Haiti. Agora, voltando a falar um pouco sobre as questões humanitárias que nós iniciamos no primeiro bloco, tem a ver um pouco com a resposta do professor Paulo. Ao longo dos anos, a atuação das forças de paz começou a sofrer uma certa mutação. Inicialmente era apenas manter a paz entre dois países, numa situação, numa região. Hoje, existe uma atuação muito mais ampla, né, general? A questão de viabilizar a questão humanitária. Por que isso acontece? Porque você tem no início, em primeiro lugar, voltando um pouquinho, a intenção de que o mundo tenha muito mais paz, isso daí é permanente. A ideia central, o foco é de que se tem uma redução dos conflitos, né? Mas existem interesses variados, né, de toda a ordem e disputas que não deixam isso aí acontecer da maneira como se deseja. No início era estabilização, depois com o direito internacional humanitário, né, com a evidência dos direitos humanos, tudo isso daí chama a atenção para o sofrimento da população, para o sofrimento da pessoa humana. Então, as tropas, as organizações não governamentais, todas as agências, etc., elas passaram a se dedicar também, paralelamente, ou muito mais até em determinadas situações, a reduzir o sofrimento humano. Então, você tem uma dimensão humana na intervenção do conflito. Você sai simplesmente de estancar o conflito, ou de parar a guerra ou a violência de origem política, e você passa a olhar para o lado do sofrimento humano. Então, a partir desse ponto, né, essa influência da divulgação dos direitos humanos, da pessoa humana, então essa dimensão humanitária é que faz com que hoje o próprio soldado ele vai para lá, ele vai fazer a tarefa dele militar, mas ele já vai com uma visão de que tudo aquilo que ele puder fazer para aliviar o sofrimento humano também é missão dele. Agora, o fato das tropas chegarem no país que, por causa dos conflitos, está completamente desorganizado, e a tropa militar, todos sabem que tem uma estrutura organizacional e hierárquica muito rígida e funciona, isso acabou sendo um meio para essas ações humanitárias conseguirem atuar. Eu dou um exemplo, doações de alimentos do mundo inteiro que chegam a um determinado país. A organização da tropa faz com que esses alimentos cheguem, porque não existe o Estado, mas o Estado está praticamente desarticulado. Você tem um problema aí na parte de assistência humanitária internacional, que é o número de agentes humanitários. Você pega o Haiti, por exemplo, hoje, com cerca de 9.000 organizações não governamentais presentes no país. Logo após o terremoto, chegou a 12.000 esse número. Então, é muito difícil. Tem organizações excelentes, tem outras que têm as suas deficiências, mas isso aí... Fora disso, você tem uma dificuldade de coordenação, até pelo número existente. E aí vocês entram nesse papel. E a nossa estrutura é uma estrutura que é facílima de controlar, né? Porque você tem o comandante identificado, perfeitamente identificado, e toda a linha hierárquica identificada. Hierárquica perfeitamente identificada. Então, fica fácil de você trabalhar com essa estrutura, né? Então, existe essa desvantagem das organizações não governamentais que pela deficiência de coordenação, ou, em alguns casos, quase inexistência de coordenação. E com a gente essa coordenação é bem mais definida. Quando nós falamos doações, parece que só existe o aspecto humanitário, mas não é tão simples. Vamos doar medicamentos? Qual laboratório, qual indústria fabrica o medicamento que vai ser doado? Alguém vai comprar esse medicamento. Esse medicamento vai gerar emprego, vai gerar receita em algum lugar. Vamos construir estradas, pavimentar estradas, construir aeroportos. Alguém vai construir, alguém vai vender automóvel, alguém vai vender cimento, vai vender ferro. Então, é muito dinheiro envolvido no mercado da reconstrução. Agora, as forças da ONU, elas têm um componente também de engenharia. Vocês também auxiliam muito na reconstrução, pelo menos imediata, para permitir a viabilidade básica de locomoção, de estrutura de hospitais. E isso minimiza um pouco os argumentos do professor Paulo, né, general? A força militar, da engenharia militar presente na missão, ela trabalha
para a própria missão. E aquilo que sobra de capacidade de trabalho, ela dedica à população, ao governo local. Ela tem muito, ela é dimensionada para as necessidades da própria missão. Então, de furar os postos artesianos, de arrumar os estacionamentos, arrumar a área de alojamento. Então, ela tem diversas atividades ali para a própria missão, mas sobra um pouco de força de trabalho e ela dedica isso daí. Só que tem um problema de orçamento. O orçamento da missão é para as atividades da missão. Quando ela trabalha fora do âmbito da missão da ONU, ela precisa ter uma outra fonte de financiamento. O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o próprio país que faz alguma doação. Então, existe aí essa dificuldade de entendimento que para qualquer ação de reconstrução, você precisa ter um orçamento extra. Mas quando esse recurso externo não vem, é difícil explicar para a população que está necessitando e que vê a tropa lá presente de que as coisas não podem sair no tempo deles, né? E essa é a grande dificuldade no local? A população tem que entender que a população mais pobre, a gente está falando dela, ela vive abaixo da linha de pobreza, abaixo da linha de miséria. Então, para ela não interessa de onde vem o benefício, ela tem as necessidades dela. Então, ela não tem nem obrigação de ter esse entendimento, né? Então, ela tem as necessidades dela e ela espera que que a tropa da ONU, ou que uma organização governamental, ou que o próprio governo resolva o problema dela. Agora, quando isso aí não acontece, muitas vezes você tem a frustração popular. E isso é muito comum nessas áreas de conflito, a frustração da população por não ver os benefícios chegarem até ela. Agora, professor Paulo, olhando para o cenário internacional como um todo, não pontuando esses casos como a gente acabou de fazer, a perspectiva que a gente tem a longo prazo é de cada vez mais países precisem lançar mão da presença das forças de paz? Olha, quanto mais problemas sociais houver, a tendência é que você tenha instabilidade em algumas áreas do planeta. Falando no continente americano, eu considero até alguns pontos isolados de maior tensão, mas quando nós pensamos na África, quando nós pensamos em parte da Ásia, a expectativa é que durante um bom tempo ainda essas missões elas serão necessárias. Na visão do senhor, o senhor acha que há uma convergência nos países membros do Conselho de que essa atuação das forças de paz sejam cada vez mais presentes? Há duas questões. Uma política. Primeiro, nós temos que ter um consenso político entre os 5 grandes do Conselho, que são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia, pois eles têm poder de veto. São 15 membros, 10 temporários e os 5 permanentes. Então, para que seja criada uma missão, é necessária a aprovação de uma resolução por 9 países membros. E desses 9, os 5 permanentes têm que estar de acordo com isso, nenhum pode vetar. Então, há um desafio político. E o segundo é que, uma vez que o Conselho de Segurança venha criar uma missão de paz, ao custo de execução, já que a ONU não tem as forças da ONU, são forças nacionais que são cedidas às Nações Unidas. Então, como o general falou, existe todo um custo, existe todo um problema formal no Brasil para que as nossas tropas venham exercer qualquer atividade, qualquer missão no exterior. O Congresso Nacional tem que autorizar. Então, a política interna brasileira, de uma certa maneira, ela influencia ou tem capacidade de influenciar o andamento de uma missão ou de uma decisão para se mandar mais 1.000 homens, mais 2.000 homens, mais 3.000 homens para uma missão. E na área internacional também, assim como na área interna, você tem um problema não só de aprovação, no caso do Congresso, né, internamente, mas você tem um problema de ordem orçamentária. Hoje o orçamento das missões de paz é de cerca de 3 vezes o orçamento regular da ONU, para o funcionamento da ONU. Então, o orçamento da vida vegetativa da ONU, de pagamento de seus funcionários, da administração, da manutenção das instalações, a missão de paz é 3 vezes mais
3 vezes maior do que essa despesa. Então, você tem um problema prático de orçamento, você tem problemas de prática política e de prática orçamentária. Quem é que se dispõe a pagar, né, também toda aquela força necessária? É uma força cara, porque ela tem que se deslocar de grandes distâncias, né? E isso aí é um outro problema que existe real, que é essa composição orçamentária. Antes de terminar, eu vou direcionar uma pergunta ao general, por ter vivido dentro desta força de paz da ONU. O senhor, como militar, há 40 anos, já viveu situações diversas de dificuldade, de limites. Mas o senhor esteve num país onde o Brasil tem uma representação significativa. O que representa para o homem ter passado por isso, ter visto um país em convulsão? Nós que assistimos ficamos muito orgulhosos de ver brasileiros lá e mudando a vida, nem seja de uma pessoa. O senhor, como homem, como se sente ter passado por essa experiência? Olha, para mim foi uma experiência pessoal fantástica, pessoalmente como pessoa, né, como homem, profissionalmente uma experiência de admiração pelos soldados, rapaziada da geração aí de seus 22, 23 anos de idade, né, dos sargentos, dos tenentes, atuando com operações de grande vulto, numa área pobre, com muita densidade populacional, como são as favelas, né, e eles têm cuidado, eles são corajosos e eles têm cuidado de não acarretar o chamado dano colateral em atingir as pessoas inocentes, mulheres, crianças, homens que vivem ali, que são pessoas completamente inocentes. Então, esse foi o maior show que eu assisti, foi dos soldados, dos sargentos, dos tenentes na rua, em conflito armado, com milhares de tiros, trocando tiros com os grupos armados, e eles todos terem o cuidado de não cometer nenhum ato que levasse a ferir ou a matar alguma pessoa inocente. Então, isso foi a experiência mais fantástica e a minha admiração aos soldados que eu tive a oportunidade de comandar. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras. E hoje eu conversei com o general Santos Cruz, que comandou as forças de paz da ONU no Haiti entre os anos de 2007 e 2009, e com o professor de Direito e Relações Internacionais da PUC de Goiás, Paulo Henrique Nunes. Eu agradeço a você que nos acompanhou nesta edição. Até semana que vem.